Olá, sejam bem-vindos para um momento de bate-papo, de conversa sobre assuntos que podem importar para você. Eu sou Poliana Souza, sou médica geriatra e hoje o nosso bate-papo é com uma amiga muito querida, com a Juliana Gibello, que é psicóloga, é, tem especialização em psicologia clínica e hospitalar, também é psicanalista, coordena a pós-graduação Lato Sensu em cuidados paliativos do ensino Einstein e atua como docente em diversos cursos de graduação e pós-graduação, e a gente vai conversar aqui hoje sobre comunicação em saúde. Ju, seja muito bem-vinda. Obrigada, Poliana, obrigada pelo convite. Acho que é um prazer estar aqui, né, e para conversar de um tema tão importante, tão necessário nos dias atuais, né, sempre nos dias atuais, mais ainda, né? Acho que comunicação é algo que faz parte da nossa vida, né, Ju? Eu vou ler algumas coisas aqui que eu andei olhando, pesquisando, mas assim, a história da comunicação, ela se confunde muito com a própria história da humanidade, né? Alguns historiadores falam que nós só conseguimos nos constituir em sociedades, em comunidades, por causa da comunicação, né? Porque o homem desenvolveu a comunicação que a gente tem hoje, né? E embora nem sempre a gente possa se orgulhar muito, né, da forma como a gente se comunica após milhares de anos de treino, a gente sabe da importância da comunicação na nossa vida. A gente sabe também que a comunicação ela é um elemento essencial em saúde, né? Ela é essencial para a promoção de saúde, para a promoção dos cuidados em saúde, mas ainda assim muitos de nós, profissionais de saúde, têm muitas dificuldades relacionadas à comunicação, né, aos processos de comunicação efetiva com os próprios colegas, com pacientes e familiares, enfim. Acho que é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Então, para começar, Ju, o que é comunicação? E qual é a sua função? Por que ela é tão importante para nós, seres humanos? Acho que aproveitando, né, esse gancho que você fez dessa introdução da comunicação, que ela vai se desenvolvendo, né, na humanidade, com a história, né, ela coincide aí com a história da humanidade. Acho que quando a gente pensa no conceito de comunicação, acho que de uma forma mais simples, a gente poderia dizer que é pôr em comum, né? E uma outra possibilidade aí, conceitual, é a gente dizer que é de uma mensagem que você quer transmitir para uma outra pessoa, mas que para isso precisa dessa interação. Eu preciso do outro, né? Então, é a transmissão de uma mensagem entre um indivíduo e outro, para isso eu preciso dessa interação, né? E isso promove o desenvolvimento biopsicossocial. Então, acho que dizendo, quando você fala da evolução e da história da humanidade, e ela é importante, né, para todos nós, justamente por esse quesito, né? É a interação, é onde as pessoas se desenvolvem de fato, se desenvolvem enquanto cultura, se desenvolvem enquanto sociedade, se desenvolvem enquanto crenças, valores, e acho que um ponto muito importante e principal é o próprio desenvolvimento individual, né, da própria subjetividade. Desde criança, desde muito cedo, muito bebezinhos, todos nós, né, para a gente entrar, né, no laço social, entrar na cultura, a gente precisa de um outro, né, que aos poucos vai nomeando para a gente, através de palavras, de gestos, de comportamentos, vai nomeando para esse bebê, né, esse social. E isso vai promovendo, né, o desenvolvimento, a constituição da subjetividade de cada um. Então, por isso que é muito importante a comunicação. E sim, na área da saúde, né, como você já mencionou, é fundamental, porque a gente está lidando com momentos e situações de sofrimento e mal-estar em todas as suas instâncias, né? Então, nós, profissionais de saúde, a sociedade, mas os profissionais de saúde, eles têm o dever, né, a obrigação, para além de todo o desenvolvimento técnico que cada profissional faz dentro da sua área de atuação, a comunicação e aspectos psicossociais, eles também precisam ser levados em consideração quando a gente fala de cuidado. Ô, Ju, e quando que eu posso dizer, né, que eu estou fazendo uma comunicação efetiva? Pensando em qualquer cenário de interação humana, assim, lógico que aqui o cenário de saúde é o que nos interessa,
Mas como que eu observo se aquilo que eu quero comunicar, eu estou conseguindo comunicar? Uhum. É sempre importante, para além do que você fala, é o que o outro escuta. Né? A gente pode até saber o que a gente está querendo dizer, mas o que o outro escuta, a gente não tem esse acesso a priori. Então, para a gente conseguir identificar o quanto que o que a gente está transmitindo, de fato, acessou o outro, afetou, fez sentido para o outro, a gente vai precisar perguntar. A gente vai precisar, por isso que a interação ela é importante. A gente vai precisar perguntar, né? Disso tudo que eu estou te contando, o que, que fica para você? Como que você está entendendo, sentindo, compreendendo essa informação, essa notícia que eu estou te dando? Principalmente quando a gente fala de situações mais delicadas, notícias mais difíceis, quando a gente pensa, por exemplo, na área da saúde, né, diante de um diagnóstico, de um prognóstico, de uma mudança, né, no quadro clínico daquela situação, daquele paciente ou para aquela família. Então, para a gente entender que essa comunicação ela é efetiva, a gente precisa saber o que o outro entendeu, né, escutou e entendeu. E para isso a gente precisa perguntar, mas essa pergunta não é só o profissional falar. Acho que tem o principal, eu sempre digo, da comunicação é a escuta. Muitas vezes a gente ouve, mas não escuta, a gente olha, mas não vê, né? Então, acho que são elementos importantes, escutar, de fato, o que aquilo ficou para o outro, é importante. Nesse sentido, é muito importante como que, se eu conseguir atingir meu objetivo principal, né? Se muda a experiência daquela pessoa no final daquela conversa, por exemplo. Ô, Ju, e a gente se comunica só falando? Lógico que não, vocês estão vendo aqui que eu falo com a mão, né? A gente se mexe, o nosso rosto, as expressões do nosso rosto. Então, mais de 60% da nossa comunicação, ela é não verbal, né? É o mexer da cabeça, é a expressão do rosto, é o olho, é o cruzar do braço, é quando a gente mexe com a mão. Então, esse é um ponto de atenção também, né? Quando você está diante de um paciente ou de uma família, ou dos próprios colegas, mas vamos trazer aqui para um cenário mais da clínica, como que a gente se coloca, né? Como que a gente expressa o nosso corpo também, ele comunica. Assim como é importante para o profissional de saúde observar, né, o não verbal daquele paciente ou daquela família. Porque às vezes aquele silêncio, do ponto de vista de palavras, não significa que não tenha nada sendo comunicado. Então, é um ponto de atenção, assim, muito importante. Né? Se mais de 60% da nossa comunicação é não verbal, esse é um elemento que a gente precisa levar em consideração quando a gente está nesse diálogo, e principalmente quando a gente está em conversas bastante importantes e difíceis ou delicadas. Né? O silêncio também comunica, né? Sim. E o quanto é difícil sustentar silêncios, né, Poli? Talvez para psicologia, para talvez assistente social, até porque o nosso instrumento de trabalho é a escuta, é a fala, é de um outro lugar, talvez seja um pouco menos difícil, eu não vou dizer que é mais fácil. Mas para os demais profissionais de saúde, a gente vê isso nos treinamentos de comunicação, quando a gente, né, simulação realística, roleplay, enfim, ou essas discussões de casos clínicos, o quanto que é angustiante, né, estar na frente de alguém que fica em silêncio, né? E aí existem formas, a gente, né, a gente pode falar mais disso, de poder intervir nesses momentos de silêncio de uma maneira bastante cuidadosa e que seja efetiva, como você falou anteriormente. Porque a gente tem uma tendência a dar sentido, né, e significado, né, preencher esse vazio ali, né? Mas é importante a gente diferenciar que esse silêncio não necessariamente é vazio, né? Ele pode estar cheio de sentido. E essa espera, e aí quanto tempo é relativo, mas essa espera pode ser segundos, e numa sessão de psicoterapia pode ser um tempo maior, mas não é o objetivo aqui, dizer, estou vendo que você está em silêncio, né? Estou vendo que eu te falei te fez ficar pensativo, vai depender do contexto, de quem está ali na sua frente,
e que isso seja essa fala, essa pontuação, um viabilizador para que aquela pessoa consiga falar sobre o que ela está sentindo. Tem uma analogia que a gente pode fazer sobre o copo de água. Diante de uma situação angustiante, onde você está conversando com alguém, e essa pessoa, de alguma maneira, se angustia, se cala, e você oferece um copo de água para aquela pessoa, porque né, tem esse estereótipo da água, do lencinho, né, mas isso vale para qualquer profissional, eu sempre digo isso nas minhas aulas também. Para quem é o copo de água? Né? Esse copo de água é para aquele paciente, para aquela pessoa, para que isso possa viabilizar, que essa pausa, né, faça com que ela fale do que a angustia, ela construa um sentido a partir do que ela pensa, enfim, do que ela está sentindo. Ou esse copo de água é diante da angústia do outro, a gente não sabe o que a gente faz com aquilo e a gente dá água para calar. Né? Então, essa metáfora de para quem é o copo de água é muito importante. E acho que isso vale para qualquer intervenção que a gente faz na área da saúde, né, Poli? Porque as intervenções, por mais, às vezes, objetivas que sejam, elas precisam ser muito cuidadas e calculadas. Segurar a mão, fazer o toque, né? Acho que quando a gente fala da comunicação, isso também está ali, né? Diante da angústia de alguém, ou do sofrimento de alguém, do choro, você quer abraçar, você quer pegar, você quer tocar. Depende, né? Para alguns pacientes, para algumas pessoas pode fazer muito sentido, para outras não. Então, eu sempre digo que numa comunicação, quem vai conduzir aquele encontro é o outro, é quem está na nossa frente, se você estiver nessa posição de profissional de saúde. Por isso que a gente tem uma responsabilidade ética e técnica muito grande, porque a comunicação ela pode ser considerada como um instrumento, uma intervenção. Por isso que ela pode ser desenvolvida, ela pode ser cuidada. A gente está aqui dando ênfase à importância desse tema. Então, tem formas e formas da gente poder pensar como fazer isso de uma maneira, usando as suas palavras, efetiva e afetiva também, cuidadosa nesse processo. E já que a gente falou nisso, Ju, quais são os cuidados que nós, profissionais de saúde, temos que ter quando a gente está num processo de comunicação, né, com o paciente, com a sua família, enfim, né, com o outro? Uhum. É sempre importante, de uma forma muito honesta e sincera, você querer saber quem é esse outro. Tinha uma psicanalista que falava, a Marisa Deca, ela falava, quando ela é mineira, então ela entrava no quarto de um paciente, ela falava, vim saber de você. E esse vim saber de você é vim saber da sua história e vim saber da sua boca, né? Então, eu acho que isso resume bastante, o desejo de fato, genuíno, de você querer conhecer quem é essa pessoa que está na sua frente. E pode ser no seu consultório, pode ser na recepção, quando alguém para você, pode ser no leito de uma terapia intensiva ou de uma enfermaria, e assim vai. Quem é essa pessoa que de fato está te olhando, né, e que supõe em você um saber sobre ele, sobre a doença dele, sobre o tratamento dele. Então, tem um lugar aí desse laço que se estabelece, desse vínculo, né, da transferência, ou seja, tem algo que se estabelece aí. Então, precisa ser cuidadoso a partir do momento que você escuta quem é essa outra pessoa. Que história é essa? Que biografia é essa? Né? O que aquela doença representa para aquela pessoa? Porque os profissionais de saúde estudam para tratar sinais, sintomas, diagnósticos e os tratamentos dos mais recentes, que saiu agora meio-dia. Agora, a experiência subjetiva do adoecer, quem pode contar sobre isso é a pessoa, é cada paciente. Então, os profissionais de saúde tratam, né, daquele acontecimento no corpo biológico, vamos chamar assim, né? Maria Lívia que fala sobre isso, Torinho. Esse acontecimento nesse corpo. Agora, nós podemos olhar para esse corpo biológico que tem uma doença, tem tratamentos a serem realizados, como essa pessoa vivencia subjetivamente essa experiência do adoecer. Como a gente sabe isso? Escutando. E escutando é querendo saber.
E escutando é perguntando, né? Não é só esse ouvir passivo, né? Que a gente possa querer saber do outro o que aquilo significa para ele. Ele não me disse, né? Ah, não, mas ninguém me disse nada, o paciente não me disse, a família não me disse, o colega não me disse, né? Mas a Você gente perguntou. perguntou. Exatamente, exatamente. Acho que é uma observação muito importante. E tem algo, Ju, que o próprio paciente ou o familiar possa fazer quando ele sente que ele quer melhorar essa comunicação com o profissional de saúde? Você acha que tem algo que pode partir do paciente nesse processo de comunicação? Acho que sim também. Se a gente está falando que a comunicação é pôr em comum, é essa interação, essa interlocução, o paciente e a família, ele pode também fazer esse convite ao diálogo, né? De querer saber mais sobre aquilo que acontece com ele. Pode ser que ele escolha não querer saber, mas também isso já é uma escolha, isso já diz alguma coisa. Mas na grande maioria das vezes, os estudos mostram que as pessoas querem saber sobre o que está acontecendo com ela. Até porque elas já sabem, né? Você sabe que tem algo no seu corpo que não vai bem. Você pode até não ter um nome quando você, né, adoece. Você pode até não ter um nome, por isso que você procura um médico e assim vai. Mas o seu corpo diz. Então, acho que é esse convite ao diálogo, de querer saber mais, e cada profissional tem também as suas crenças, sua personalidade, o seu jeito de lidar com as questões mais técnicas, cada um tem o seu jeitinho aí. Então, talvez tem pessoas mais comunicativas, outras menos, mas independente, acho que do jeitinho de cada um, vou chamar assim, esse convite ao diálogo de ambos os lados, ele é importante. Principalmente quando a gente sabe, acho que isso vale para qualquer situação, desde as agudas, situações que têm cura, mas a gente sabe que tem muitas doenças que podem não ter cura, e que elas vão ser progressivas até o fim da vida, até a morte. Né? E se esses diálogos, essas conversas, elas vão sendo construídas ao longo desse tempo, esses momentos finais, eles acabam sendo mais amenos, menos sofridos, né? Porque se construi um laço de confiança e segurança. Então, quando a gente pensa em situações mais difíceis, notícias difíceis, por exemplo, se você estabeleceu com essa família ou com esse paciente vou chamar de uma conexão emocional, afetiva, que te conectou a essa pessoa, que te ligou a essa pessoa. Isso com certeza vai promover essa relação de confiança e segurança, até para, às vezes, aprofundar notícias das quais jamais você gostaria de escutar, né? E isso vai te ajudar o profissional de saúde, através dessa conexão emocional, desse laço que se estabelece, esse vínculo, né, de segurança, confiança e afeto ali, vai facilitar para que esse profissional consiga dizer objetivamente aquilo que ele precisa dizer, que é de uma ordem mais técnica, né? O tratamento que você estava fazendo não tem mais os efeitos esperados. Né? Precisamos mudar a sua quimioterapia. Nesse momento, precisamos ou não fazer uma cirurgia, ou precisar dar outra medicação. Não tenho, né? Não tem, a medicina não tem mais medicação para essa situação. Né? Situações e notícias que ninguém quer receber. Então, se você já tem isso pré-estabelecido, isso facilita para o profissional de saúde dizer a notícia de fato, né? Aquilo que você precisa, né? Não é que você quer, você precisa transmitir. Você tocou num ponto importante, né, Ju? Muitos de nós têm muita dificuldade de lidar com essa questão da notícia difícil, da má notícia. E, de fato, o que caracteriza uma má notícia? O que é uma má notícia? A notícia difícil é aquela que vai mudar, né, a perspectiva de futuro dessa pessoa. Tem um antes e um depois, né, Poli? Muito provavelmente, né, eu sempre falo isso nas aulas que eu dou sobre comunicação, todo mundo aqui lembra
alguma notícia que recebeu, não necessariamente ligada à saúde. Tenho certeza que todo mundo lembra, às vezes, o rosto da pessoa, né? Às vezes tem cheiro, às vezes tem som, às vezes, né, tem algo ali que marca, é uma marca. É uma marca no tempo, dependendo do momento que você está recebendo essa notícia, é uma marca narcísica, né? É algo que tem um antes e um depois na vida dessa pessoa. Então, quem comunica uma notícia difícil, por exemplo, um profissional de saúde, por isso que é de uma responsabilidade ética, técnica e jurídica até, né? Se a gente pensar legal, você vai fazer parte da vida dessa pessoa para sempre, mesmo que você nunca mais veja essa pessoa. Você vai ser o médico que deu o diagnóstico, você vai ser o médico que deu o prognóstico, você vai ser o médico que deu a notícia de óbito, você vai ser o profissional que sentou com essa família para reexplicar e construir decisões importantes. Então, você faz parte da vida dessas pessoas para sempre. Por isso que a gente está desde o momento zero falando da importância e da necessidade do cuidado, justamente para a gente conseguir ser afetivo e efetivo, talvez num dos piores momentos da vida daquela pessoa. Agora, a configuração do quanto essa notícia é difícil, má notícia, vai depender também de cada um. Então, o que é má notícia, o que é notícia difícil para cada um, ela só se configura desse jeito a partir do momento que a gente escuta, que é aquilo que a gente está comunicando de novo. Qual é o sentido que a pessoa atribui para aquele momento? Um diagnóstico, um prognóstico, um óbito, por exemplo. Né? Então, a gente vai ter que, novamente, escutar. Quem recebe que te diz, né, o quanto aquela notícia é difícil. Sim, e tem um ponto importante sobre notícias difíceis, porque a gente sempre fica olhando muito para o paciente, para a família que recebe. Mas quem comunica também é afetado, né? Você, vamos pensar você, médica, como que é para você dar o diagnóstico ou prognóstico para um paciente seu? Né? Não é simples, não é fácil, é doloroso, não é à toa que os profissionais recuam. Difícil. Não é à toa que os profissionais recuam diante desse momento. Ô, Ju, e a gente tem uma questão que é bastante comum, né? Assim, a gente tem, isso está melhorando, mas a gente ainda tem um cenário de medicina muito paternalista, né? A gente muitas vezes tem uma tendência a não respeitar tanto assim a autonomia de quem está doente, né? A gente acaba discutindo muitas coisas com familiares, enfim, quando a gente sabe que o detentor, né, quem tem direito de receber a informação primeiro é o próprio paciente, é o detentor da autonomia, e muitas vezes é aquela coisa do melhor não contar, melhor ele não saber, ele não precisa saber disso, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim, esse convite ao segredo, né, que as famílias muitas vezes fazem, muito comum com os profissionais de saúde, se chama cerco do silêncio, pacto do silêncio, e esse conceito, né, ele vem para dizer dessa tentativa protetora da família, diante do diagnóstico, prognóstico, uma mudança naquele quadro clínico, de proteção, né? E sempre nessa lógica de evitar sofrimento. Ai, vai deprimir, vai ficar ansioso, a vida vai acabar, não vai conseguir se tratar. E tem vários estudos que mostram que não, os pacientes não deprimem, eles não ficam transtornos de ansiedade. Agora sim, é normal, é natural, por uma questão óbvia, somos humanos, sentimos que você vai ficar triste, vai ficar às vezes bravo, vai ficar agitado, vai chorar, né? Porque sim, tem algo importante e que pode estar mudando a sua vida, né? Que tem limites, às vezes, num tratamento ou numa situação. Então, o principal é como se faz, se tem uma conversa com essa pessoa, né? Se ela tem condições, como você falou, respeitando a autonomia dela, de escuta, de decisão, de compreensão sobre aquela situação, e a gente está falando de questões cognitivas e psíquicas para esse momento,
que ela tem, para além disso, o direito de saber. A pessoa ela pode escolher não querer saber. E escolher querer não saber é justamente porque ela sabe. Ninguém nega aquilo que não se sabe. Então, ela só vai dizer, doutora, conversa com o meu filho e decide com ele. É porque ela já sabe. Mas o profissional de saúde precisa dar a chance dessa pessoa poder escolher, querer se falar ou não daquilo. E mesmo que essa pessoa fale com meu filho, com a minha filha, com a minha família, você decide. É importante deixar claro para esse paciente, olha, tudo bem, qual é o filho? Inclusive, é sempre importante a gente saber quem, porque às vezes tem o que cuida, cada um tem um lugar nas relações. Então, endereçar isso é importante, mas deixar claro para esse paciente que quando e se ele quiser voltar a conversar sobre isso, que você vai estar ali, a hora que ele quiser. Então, porque na tentativa de proteção de um sofrimento, a gente observa que os pacientes sabem, mesmo a família, né, protegendo e não falando nada, o paciente fica testemunha dessa história também, não deixa os meus filhos acharem que eu não sei, por exemplo, para protegê-los. Só que às vezes, ao invés de proteger, isso afasta também, porque não se tem conversas de despedidas, de organização de vida, de reconciliações, de transmissão de carinho, de afeto, de lavagem de roupa suja, às vezes, né? Cada família com a sua história. Ou seja, é a possibilidade do encontro, independente do tempo cronológico que tem daí para frente. Então, assim, na tentativa de proteger, eu acho que pode promover mais sofrimento e sofrimentos solitários, né? Fica a família de um lado, o paciente do outro, a equipe tentando mediar tudo isso. E tem um outro conceito também que passa pela mesma lógica, Poli, que tem a ver muito mais com os profissionais de saúde, que é privilégio terapêutico, que é quando o profissional de saúde, pelas mesmas razões, conheço meu paciente há 15 anos, conheço, né, se eu contar ele vai deprimir, enfim, não conta, ou ameniza, né, dosa pílula. Doura pílula, né? Fidora pílula. Exato. Isso também é arriscado, né? Do ponto de vista psíquico para o enfrentamento das coisas. Sim, sim. As pessoas precisam ter a possibilidade de escolha, de querer aprofundar ou não sobre determinado assunto que diz sobre si. É só a gente pensar nas nossas questões, né? Como você gostaria que um profissional de saúde conversasse com você sobre algo que é só seu? Que você tem uma rede de apoio, você tem um monte de gente para te ajudar a pensar, decidir, ou seja, com você, mas não por você. E isso talvez é respeitar a autonomia. Só que para a gente falar em autonomia, a gente precisa ter informação, a gente precisa ter entendimento, consentimento, para que essa autonomia seja respeitada. Então, é importante conversar. Acho que o desafio, considerando que os profissionais de saúde não tiveram na sua formação, né, esse desenvolvimento, treinamento, a comunicação como mais um elemento de intervenção, instrumento de intervenção e cuidado. A formação foi muito mais por um modelo biomédico e de fazer e curar e esse caminho do que as questões psicossociais e a comunicação, que a gente está precisando fazer esse resgate agora, há muito tempo, né? A gente está agora que esses elementos, esses soft skills, né, como se nomeiam por aí, eles são importantes tanto quanto uma intervenção técnica, a melhor tecnologia que você tem, né, cirúrgica, medicação, sei lá, qualquer intervenção. E é possível treinar, né? Sim, sim, não à toa que vários estudiosos, né, vêm desenvolvendo protocolos e treinamentos, e tem muita bibliografia, muita referência para se estudar, para se pensar. Agora, não dá mais para dizer, eu não tive isso na minha formação, logo eu não tenho nada a ver com isso. Tem sim. Tem sim, a partir do momento que um paciente senta na sua frente no seu consultório, ou você vai até o leito de um hospital, e você tem que fazer essa interação com o outro, e que você é responsável pelo tratamento daquela pessoa. Você escolheu cuidar de alguém,
Você escolheu cuidar de pessoas. Então, tem uma coisa que é meio óbvia, né? A gente nem precisaria estar falando disso, mas ao mesmo tempo a gente está tendo que resgatar, né, assuntos e temas que ainda são difíceis, por mais óbvios que pareçam ser, né, Poli? Precisamos aprender a nos comunicar, né, de uma forma efetiva e afetiva, né, mais do que efetiva, também afetiva. Ô, Exatamente. Ju, estamos nos encaminhando aqui para o nosso final, então, como eu comecei falando, né, isso aqui é um espaço para a gente falar sobre o que importa para cada um de nós. E aí, antes da gente encerrar, eu queria saber o que que importa para você. Para mim, eu acho que a interação com o outro, e aí eu falo minha família, meus amigos, as coisas que dão sentido à minha vida, né? Já que a gente está falando da comunicação e a interação, é o que é o que importa para mim. É o olho no olho, é o laço. E eu desejo isso não só para mim, mas para todo mundo, ainda mais num momento e numa sociedade onde as relações elas estão mais fragilizadas. Ao mesmo tempo que a gente está conectado com todo mundo, a gente não interage genuinamente, às vezes, com ninguém. Exato. Então, os encontros A gente está presenciais perto, mas está longe, né? têm sido cada vez mais raros. As conversas olho no olho, sem ficar olhando para celular, elas também estão tão delicadas. Então, o que importa para mim é a presença, é a escuta, é a interação, é a relação, né? Isso é transformador, né? É transformador e acho que faz a gente crescer, né? Em todos os sentidos. Então, eu desejo isso para mim e para todo mundo. Acho que está todo mundo precisando um pouquinho mais de laço social e afetivo, né? Presença, né? Presença. Ju, onde as pessoas que estão nos vendo agora podem te encontrar? Bom, eu tenho uma rede social que não é muito animada, mas me encontrem lá, Juliana _Gibelo, né? No meu LinkedIn também. E nessas duas redes tem meu e-mail, tem meu telefone, enfim, fico à disposição para qualquer dúvida, enfim, bate-papo, estou sempre por aqui. Ju, muito obrigada por ter disponibilizado aí um pouquinho do seu tempo e da sua experiência nessa conversa, né, nesse bate-papo que eu acho que foi tão valioso. Eu te agradeço muito por ter aceitado esse convite, Eu que né, e agradeço. de estar fazendo comigo a abertura dessa série de entrevistas com colegas que eu confio e que eu acredito. Eu que agradeço. Acho que é um tema importante que precisa ser constante, né? Até para quem já tem expertise, né? E treinamento e faz isso o dia todo. É sempre importante a gente estar atento, né? No nosso posicionamento, como a gente conversa, como a gente escuta. Então, eu que agradeço. Um prazer estar aqui e obrigada mais uma vez. Bom, eu agradeço a audiência de todos, espero que esse conteúdo possa ajudar, né, a todos que nos assistem de alguma forma. Se ficou alguma dúvida sobre o tema, pode deixar nos comentários para que eu possa tentar responder a essas dúvidas, pedir para a Ju, né, me ajudar a responder, e até o nosso próximo encontro, pessoal.